Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o podcast Estagia e a gente está aqui com o Matheus. O Matheus vai falar um pouquinho sobre o doutorando dele no programa aqui do PPGEAL, né, de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. Isso mesmo. Então acho que para começar o nosso podcast, a gente queria primeiramente dizer que é um grande prazer nosso receber você, uma pessoa que está fazendo doutorando, né, muito difícil, acredito eu. Então a gente queria saber um pouquinho como é que você se apresentar, né, falar um pouco sobre você e para as pessoas que não te conhecem ficarem sabendo um pouco sobre quem você é, o que você faz e etc. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus, eu sou egresso aqui do curso, eu fiz Engenharia Química. Entrei em 2014, no segundo semestre, e me formei em 2019, também ali no final de 2019, fui colar grau em janeiro de 2020. Hoje eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, do Departamento da Engenharia Química, e estou aqui para contar um pouco da experiência para vocês, como funciona, né? Perfeito, legal. Eu acho que assim, a minha principal dúvida é no sentido de, na tua entrada, assim, do qual foi a tua dificuldade, o que você teve que fazer, que você acha que você fez especificamente para conseguir entrar no doutorado, para fazer o mestrado antes e o doutorado agora. Então, nesse sentido, o que você pode contar assim pro pessoal e pra gente também? Então, eu sou uma pessoa que eu entrei na graduação já pensando em seguir para a área acadêmica, né? Minha mãe é professora e daí eu sempre quis ter essa vivência de professor e tudo mais. E eu sabia que para fazer isso, para conseguir isso, eu ia ter que fazer o mestrado e o doutorado, né? Então, eu me formei em 2019 e já aproveitei, já ingressei logo em seguida, em março de 2020, no mestrado. Também ali no PPGEAL. Ali no departamento a gente tem 3 programas de pós-graduação, né? Tem o PPGEAL, o PPGEC e o PPGMAL. Então, assim, a gente está bem munido de opções para fazer pós-graduação. Mas, assim, no decorrer da minha graduação, eu sempre tentei fazer muito projeto de pesquisa. Então, participei de projeto de pesquisa, participei de projeto de monitoria ali durante a graduação, né? E acho que foi isso, assim, que eu fui construindo, né, os meus conhecimentos ali de pesquisa, né, de base de pesquisa, ali durante a graduação. Então, eu fiz IC, fiz PVA, fui monitor de 2 disciplinas também. Então, isso eu acho que foi me ajudando a... Muita coisa, né? Esses processos, assim. Sim, isso foi bem legal. Acho que bem nessa linha que o Binho perguntou, né? Então você falou um pouco sobre a questão desse seu currículo antes de entrar na pós-graduação. Queria saber também um pouco mais, assim, com a sua visão do que você viveu dentro da universidade. Você sente que esses projetos que você fez parte, tipo, trouxeram um encorajamento para você continuar nessa área acadêmica, no caso de pesquisa? Sim, né? Eu acho que fazer essas atividades de pesquisa, de monitoria, só me instigaram mais a seguir nessa área, né? Foi uma coisa que validou o que eu queria. Então, de fato, é uma coisa que eu quero e que eu percebi que eu quero. Eu sinto falta hoje de ter feito parte de algum programa de extensão, na verdade. Isso é uma coisa que eu falo, tipo, eu acredito que me ajudaria muito em desenvoltura, até mesmo para falar em público, né? Eu estava comentando com vocês que eu tenho muita dificuldade, então eu acredito que se eu tivesse feito parte de algum projeto de extensão também teria ajudado nessa questão, né? Mas, obviamente, que participar desses projetos de pesquisa ajudou bastante nessa questão de eu saber que eu estava no caminho certo. Então, tipo, foi um momento de eu estudar e ver, tipo, nossa, tô gostando do que eu tô fazendo e quero continuar isso pro meu futuro. Então, foi uma coisa bem interessante. Eu tenho uma dúvida, assim, no sentido de você sente que foi realmente uma construção, assim, das etapas e de que a tua graduação e depois teu mestrado e depois teu doutorado tiveram uma conexão, assim, ou você acha que não tem tanta relação? Assim? Eu tenho essa dúvida. Não, é engraçado, né, porque eu saí da graduação de Engenharia Química e fui para pós-graduação em Engenharia de Alimentos, né? Mas eu falo que eu trabalho com... A base da minha pesquisa é toda Engenharia Química. Então, tipo, no mestrado, por exemplo, eu trabalhei com desenvolvimento de adsorvente. Então, eu estudei absorção, então, FEM3, toda essa parte de transferência de massa eu tive que estudar, né? Estudar de novo. Agora, no doutorado, eu trabalho numa área de projetar uma biorefinaria. Então, eu trabalho bastante com a parte, né, de extração de compostos bioativos da erva mate, trabalho com usar a fração sólida que sobra depois desse processo de extração. Desenvolvi catalisador também, então estudei muito essa parte de reação heterogênea.
Então eu falo que, de fato, a engenharia química para mim foi uma construção, né? Tipo, eu consigo ver que hoje, na pós-graduação, eu uso muito do que eu aprendi na graduação. Isso é uma coisa bem legal, assim, uma coisa que eu gosto muito da engenharia química, então poder fazer isso é bem gratificante. Mas sim, eu acho que essa construção foi acontecendo, né? Então eu comecei, fui monitor de cálculo 2 logo no terceiro período, então tipo, já comecei um pouco fora, né? Comecei nas disciplinas de base que a gente tem, mas depois eu fiz IC com o Corazza, fui monitor de Labend 1, Labend 1 eu acho que é da prática de filtro. Acho que é. Então, Acho que sim. mas assim, foi uma coisa que eu fui chegando, assim, saindo da disciplina base e indo para engenharia química efetivamente, né? E foi uma coisa que eu fui criando mais gosto pela engenharia e, de fato, vendo que era o que eu queria, né? Então, isso me ajudou ali no mestrado, no doutorado, agora tem ajudado bastante. Legal. Assim, você comentou sobre a questão da IC, eu queria voltar um pouco nesse tópico, porque eu sei que tem muitas pessoas que são interessadas nessa parte de IC, assim, pensando em quem está na graduação, né? Uhum. Queria saber qual foi o tema do seu IC, né? Por exemplo, eu faço uma IC hoje de extração de compostos bioativos da cereja, né? Então eu estou precisando dessa parte de solventes, essa questão mais... para escolher realmente de uma maneira mais verde, né? Pensando nessa parte de engenharia renovável, perdão. Então, eu queria saber como é que foi o seu tema, como é que foi esse contato que você teve, o que você recomenda para pessoas que querem fazer IC e seguir nessa parte? Eu tive a oportunidade de fazer, na verdade, uma IC, que eu falei com o Corazza, né? E fiz também um PVA com o professor Álvaro, que já aposentou. Mas, assim, cada um desses projetos de pesquisa foram bem diferentes. Então, com o Corazza eu trabalhei com a parte de esterificação, então foi uma parte bem engenharia química, né? Então, estudar reação, estudar reator ali, a gente conseguiu avaliar isso um pouco. Antes mesmo de eu ter feito a disciplina de reatores, então já deu uma adiantada no que a gente ia ver, né? Mas foi bem legal. E com o Álvaro a gente trabalhou eu trabalhei mais com apelo para produção de produtos alimentícios, para desenvolvimento de produtos alimentícios. Então a gente tinha essa ideia de fazer esferas de alginato, então fazer microcápsulas com vinho. Então tipo uma gastronomia molecular com vinho, então a gente conseguia fazer isso ali no laboratório. Foram trabalhos bem diferentes, né? Mas os dois foram trabalhos que me ajudaram muito, né? Que tipo, ter isso no currículo valida muito quando você está em busca de uma pós-graduação, né? Mas foi bem legal, foi tipo, no geral, assim, eu acho que a gente tem, a engenharia química é um curso muito amplo. A gente tem muitas opções de o que estudar, e a gente tem professores que trabalham em áreas muito diversas, então a gente tem essa oportunidade de ficar passeando dentro dessas áreas para conhecer o que a gente gosta, né? Então, acho que isso é um ponto muito positivo do nosso curso, que a gente tem, né? Desde pessoas que trabalham com extração até pessoas que trabalham com reação, tem diversas áreas de pesquisa, então acho que isso para nós na graduação é um ponto muito positivo, sabe? Se você tem esse interesse com pós-graduação, com pesquisa, eu acho que fazer o máximo de ser que você conseguir, né? E você vai aprender muito ao longo do tempo. Você falou também dessa parte que a tua IC já foi basicamente voltada a alimentos, já na tua IC, né? Você sempre teve essa tipo, paixão, assim, essa vontade de trabalhar com os alimentos, assim? Então, na verdade, não sei dizer. Eu acho que foi acontecendo, assim, né? Na verdade, eu estava na IC com o professor Álvaro, então fui aprendendo um pouco sobre essa parte de alimentos. E meu estágio, já vou adiantar um pouquinho, né? Eu fiz estágio ali na Embrapa Florestas. E na Embrapa Florestas eu fiquei basicamente num laboratório de pesquisa de produtos de alimentos. Então, desenvolvimento de alimentos a partir de biomassas florestais. Então, nesse momento eu falei, poxa, eu gosto muito dessa área, né? Aprendi muito a questão de bromatologia, que é a análise química de alimentos. Então, tive essa oportunidade. A gente até tem uma disciplina disso na graduação, né? Uma eletiva, se eu não me engano. Acho que agora virou obrigatório? Não sei dizer. Não sei. Então, eu peguei essa mudança da grade, eu não sei, agora eu já me perco todo. Mas, enfim, né, a gente tem uma disciplina disso, mas eu consegui aprender na prática, então meu dia a dia era fazer análise de alimentos. E isso eu acho que me motivou ainda mais a seguir para pós-graduação em engenharia de alimentos. Mas sempre mantendo essas raízes ali da engenharia química, né?
Eu até ia fazer essa próxima pergunta nesse sentido dos estágios, que né, você falou um pouco sobre essa questão. Queria saber também um pouco como é que foi esse processo de conseguir esse estágio, né? Porque tem muitas pessoas também que antes de partirem realmente para a parte da pós-graduação, né, que você vai falar um pouco mais para frente, também buscam esse estágio. E queria saber como é que foi esse processo de conseguir o estágio, se você achou difícil, se acha que você recomenda, se você acha que não. Então, a minha questão de estágio eu acho que é muito particular, né? Que eu sempre tive essa visão de ir para pós-graduação. Então eu até tentei um estágio numa empresa de cimento, e daí a hora que eu estava no processo seletivo eu fiquei me perguntando, né, tipo, poxa, eu não sei se eu quero estar aqui, eu não sei se eu quero ir para essa área de manufatura, de ir para a empresa. Eu queria ir para uma área de pesquisa base, né? E daí conversando com o pessoal mais velho do que eu no curso, né, eu descobri que existia a Embrapa Florestas. Então foi onde eu consegui fazer meu estágio. A Embrapa ela é uma empresa pública de pesquisa, então a gente tem pesquisa com produtos florestais, né? E a gente desenvolve a partir de biomassas, diversas biomassas ali, tem diversas áreas de atuação. E daí eu entrei no site da Embrapa, fui atrás dos pesquisadores que estavam ali, e a Embrapa ela é assim, multidisciplinar mesmo, né? Então tem diversos pesquisadores de diversas áreas, inclusive tem engenheiros químicos. Então daí isso me deixou ainda mais motivado para ir para lá. A parte do estágio na Embrapa, o estágio obrigatório na Embrapa ele é meio diferente, porque na verdade por ser um órgão público eles não têm muito dinheiro, não têm muito fomento. Então a ideia é que hoje eles não têm muita verba para fazer pagamento de estagiário, né? Então o estágio obrigatório que eu fiz ele foi um estágio não remunerado. Então, e esses estágios não remunerados, eles têm essa característica, né, de sempre estar disponível, né? Então, basicamente, eu entrei em contato com a pesquisadora, que é engenheira química da Embrapa, e falei, olha, eu estou interessado em fazer um estágio na Embrapa, na pesquisa, como funciona? E foi bem legal essa conversa, né, porque ela me convidou para ir lá conhecer a sede, que fica ali em Colombo, na região metropolitana, e me falar um pouco sobre quais são os projetos de pesquisa que eles têm e falar um pouco sobre onde eu poderia me encaixar. Então, na verdade, foi uma conversa já convidando para ficar. Então, foi bem legal isso. É um processo seletivo um pouco diferente do que as pessoas passam, né? Eu ouvi os outros episódios do podcast e completamente diferente do que eu passei, mas eu vejo que acho que o pessoal do primeiro e segundo episódio falou, né? Você tem que escolher onde você se encaixa. Você tem que ver essa visão de você como estagiário e a empresa, né? E é de fato isso. Eu pensei, tipo, poxa, eu quero fazer pesquisa no futuro e eu quero estar num lugar que faz pesquisa. Então, foi bem simples essa questão da seleção, né? Até, não sei se ficou muito claro essa parte, mas basicamente eu entrei em contato com o pesquisador e perguntei, tipo, e aí, vocês têm interesse? Vocês têm vagas? E me inseri ali no meio já, né? Cheguei e já fui apresentado aos projetos de pesquisa. Você foi bem... Você correu, né? Tipo assim, nem tinha a oferta às vezes, mas você foi atrás e tal. E aí, nesse ponto, você acha que... Mas você considera importante mesmo assim o estágio para quem quer fazer o pós-doutorado, por exemplo? Você acha que agrega para a pessoa, agrega para a carreira ou para a vida, às vezes, né? Para a construção, assim? Porque é uma dúvida, eu acho que as pessoas podem ter, às vezes, meu foco é doutorado, não vou fazer nada disso, tipo, não quero fazer estágio, vou só passar por esse tempo. O que você considera, assim? Eu acho que vai muito da pessoa. Acho que, tipo, tem pessoas que querem ter a vivência da pós-graduação, tem pessoas que querem ter a vivência de empresa de manufatura, né? Então, de indústrias. Então, vai muito do que você quer para o seu futuro, né? Acho que não existe uma fórmula mágica, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar. Tipo, não existe qual o caminho certinho para a gente seguir e chegar no lugar, né? Eu acho que todo mundo tem os seus desejos, todo mundo tem o seu crescimento, sua curva de crescimento é muito particular. Então, acho que super válido você ir atrás do estágio que você quer e ver se você se encaixa ali, né? Eu acho que é o primeiro ponto. E saber que você tem a oportunidade, né, de mudar também a carreira. Às vezes tem gente que começa na pós-graduação e vê que não gosta da pesquisa, tipo, chega achando que é uma coisa e não é, e daí vai para a indústria. Tem gente que vai para a indústria e tem gente que vai para a indústria e para a pós-graduação. Então eu tenho uma amiga minha que ela é
do P&D, de uma empresa aqui de alimentos. E ela, dentro do P&D, o pessoal falou, por que você não vai fazer um mestrado também ali no PPGAL? Legal. Então, tipo, associando, né, a pesquisa da pós-graduação com o emprego. Então, acho que hoje a gente tem muito essa oportunidade, essa flexibilidade para a gente aprender. Legal. Bom, a gente fez algumas perguntas mais genéricas, não sei se você quer fazer mais alguma Não, pode seguir. Eu acho que a gente pode partir agora para as perguntas feitas por vocês, pessoal, de casa. No Instagram a gente botou uma caixinha, várias perguntas interessantes. A gente vai fazer, bom, as perguntas como a gente está fazendo agora, mas acho que a primeira pergunta foi qual conselho você daria para quem quer seguir a carreira acadêmica? Tipo, qual seria o conselho? Eu acho que, assim, a primeira coisa é você aproveitar que você está na graduação e testar. Então, tipo, faz IC, se você conseguir faz IC, faz PVA, a monitoria. Acho que é um momento de você se permitir viver aquilo ali, né, e descobrir, tipo, poxa, eu gosto da pesquisa. Porque eu falo que você vai fazer uma pós-graduação, são mais 6 anos que você vai passar dentro da academia, né? São mais 6 anos que você vai passar na universidade, porque a gente tem 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado, na média. Então, são mais 6 anos que você vai se dedicar a isso, né? Então eu falo, aproveita a graduação, a gente tem bastante tempo, arruma um IC, arruma um PVA, uma monitoria. E isso já vai te dando indícios, né, de se você gosta, se você desgosta. Eu acho que você já consegue ver em que área você quer atuar. Então, como eu falei, né, hoje a gente tem professores em diversas áreas. A gente tem o pessoal que fica em simulação, a gente tem pessoal que vai para o laboratório, a gente tem... Então, eu acho que é um momento de a gente ir atrás disso e aprender e falar, poxa, eu gosto muito dessa área, né? E a partir disso você consegue escolher em qual programa de pós-graduação você se encaixa, em qual o seu orientador, né? Porque até vou falar um pouco disso mais à frente, né? Mas a gente dá, durante o processo seletivo do mestrado e doutorado, a gente já indica potenciais orientadores. Legal. Então, tipo, de acordo com o seu conhecimento, né? Com o que você sabe, você já indica pessoas e áreas nas quais você quer trabalhar. Então, eu acho que a graduação, nesse sentido, é um momento de você, eu digo, né? Tipo, como saber se eu quero ir para pós-graduação? Testando. E essa eu acho que é a dica mais importante que eu tenho para dar, né? Porque não adianta a gente fazer uma coisa que a gente não quer, né? Eu acho que a hora que chega no meio do caminho você fala, poxa, não gostei daqui, o que eu faço agora? Então é bom a gente ir testando antes e vendo. Além disso, eu acho que é bom você conhecer os programas de pós, né? Hoje, como eu falei, a gente tem 3 programas de pós no nosso departamento. Então, ali no departamento de Engenharia Química, a gente tem um programa de pós voltado para Engenharia Química, um programa de pós da Engenharia de Alimentos e um programa de pós ali de Meio Ambiente. Mas, além disso, a gente tem diversos outros programas em que a gente pode atuar como engenheiros químicos. Então, a gente tem também o PIP, que é um programa de pós-graduação em Ciências de Materiais, Engenharia e Ciências de Materiais. A gente tem programa de pós-graduação bioquímica, na química, efetivamente. Então, se você tem essa vontade, né, entra no site institucional deles, vê os professores, vê as áreas de pesquisa, né? Com isso, você já consegue se direcionar um pouco mais para escolher, né, o seu futuro. Com certeza, com certeza. Quer fazer o propósito? Seguindo, né, do pessoal do Instagram aí, é uma coisa que você até já respondeu aqui, o pessoal perguntou se você tinha feito estágio antes na área industrial para depois decidir para a carreira acadêmica, você falou um pouquinho disso, né, já? Então, eu tentei, para ser bem sincero, eu tentei, mas no meio do caminho eu fiquei me questionando, né, tipo, vale a pena eu estar aqui, sendo que eu tenho outra vontade? E daí naquele momento eu achei que não valia, naquele momento eu decidi que eu queria um outro estágio voltado para pesquisa. E, assim, pra mim foi a melhor decisão que eu fiz, pessoalmente, né? Porque foi uma decisão que me fez chegar aqui, né? Mas, eu digo, cada um tem a sua vivência, cada um aproveita a graduação como gosta, então é um momento de se permitir. Então, descobrir se você gosta da indústria, se você gosta da pesquisa, se você gosta dos dois, então é bem isso, né? Tentar. Certinho. Outra coisa que eu esqueci de falar, falando agora, pessoal, os próximos episódios, né, o Matheus agora já está passando para vocês possam dar mais para perguntar, mas fiquem atentos ao nosso Instagram, que daí vocês podem mandar as perguntas e daí nossos estagiários, no caso, ou nossos pós-doutores, no caso, futuros doutores, vão poder responder as perguntas de vocês.
Então, acho que seguindo nessa linha, uma pessoa perguntou aqui qual seria a diferença entre a graduação, a pós-graduação e o doutorado. Eu acho que é uma dúvida. Eu, por exemplo, tenho uma ideia básica, mas eu não sei exatamente a diferença de cada um desses passos, vamos dizer assim. Então, a pós-graduação eu digo que é um momento que você se prepara para pesquisar, para ensinar. Então, tipo, a graduação a gente chega e a gente tem nossa disciplina, né, nosso calendário pronto. Então a gente tem que cursar aquelas disciplinas e aprender de tudo um pouco, né? Essa é a ideia da graduação. Acho que a graduação te prepara para você aprender sozinho, né? Na pós-graduação a gente chega, né? A pós-graduação que eu faço então é de mestrado e doutorado, mas a gente tem outros tipos de pós-graduação também. Mas essa questão acadêmica, né? Pós-graduação acadêmica, a gente tem a ideia de que a gente chega para desenvolver um projeto de pesquisa, né? Eu acho que esse é o maior ponto. Quando a gente fala em questão de disciplina, por exemplo, nossa carga horária é bem pequena, então para o mestrado a gente tem que fazer 18 créditos, né? Que equivale a, acho que 8 disciplinas, 6 disciplinas. Então em 2 anos a gente faz 6 disciplinas e matamos todos os créditos. Sim. E depois desse tempo, a gente passa só dentro de laboratório. Então o nosso dever, assim, nossa missão na pós-graduação é justamente gerar um produto científico. Gerar um produto, seja para ciência base, seja para indústria, de diversa aplicação, né? A nossa ideia é gerar essa pesquisa. Então, eu falo que, assim, na pós-graduação a gente já assume que é o nosso trabalho, né? Tipo, por mais que a gente ainda esteja na universidade, o pessoal tem essa visão de, tipo, não é trabalho, mas a gente passa, tipo, 8 horas por dia aqui, trabalhando nos fins de semana até. E basicamente é isso, né? Eu digo, no mestrado a gente tem 18 créditos, daí no doutorado a gente tem 36, mas aí são 4 anos, então a gente passa, tipo, 2 semestres fazendo disciplina e de resto a gente passa dentro de laboratório. E eu falo uma coisa bem importante que eu levo para a vida, né? A pesquisa da pós-graduação é do aluno. Tipo, a gente entra em um consenso com o orientador, né, sobre tema, sobre projeto e tudo mais, mas o trabalho é, tipo, exclusivamente seu, então é você que corre atrás, sabe? Então, tipo, deu errado, se vira e dá um outro jeito acha um outro projeto, acha uma outra pesquisa. Obviamente que a gente tem muito apoio dos orientadores, né? Mas nessa questão a gente tem que correr atrás. Então, se vira e faz dar certo. Acho que é essa a maior diferença, né? Então, geralmente a gente tem essa estrutura, né, de fazer graduação, mestrado 2 anos e 4 anos de doutorado. E aí fecha a pós-graduação. Então, tipo, essa é a titulação que a gente tem para, por exemplo, virar professor de graduação, para virar pesquisador. Mas existe também os estágios de pós-doutorado, que o pessoal confunde bastante, que é quando você já é um doutor, e, por exemplo, tá esperando aparecer algum concurso e tudo mais, você faz um estágio de pós-doutorado. Então, nesse caso, você não tem nenhum orientador. Você é supervisionado por um professor, mas também a pesquisa é sua. Então, tipo, acho que essa é uma explicação, assim, bem básica da pós-graduação. Sim. O teu objetivo é continuar na pesquisa ou você tem a vontade de ser professor, assim? Eu tenho bastante vontade de ser professor. Na verdade, eu gosto muito das duas áreas, tipo, pesquisa é uma coisa fascinante para mim, né? Tipo, eu vou pro laboratório, me sinto em casa ali dentro do laboratório, mas eu gosto muito de transmitir conhecimento, né? Eu acho que é isso o que eu até tive umas oportunidades, assim, na pós-graduação a gente tem uma disciplina que é estágio docência, então a gente tem que dar aula para graduação às vezes. Então, conversando com o seu orientador e tal, e o professor Vitor, que é o meu orientador, né, ele me deu a oportunidade de fazer estágio docência em reatores heterogêneos, em OP3, então só disciplinas. Não, e foi uma coisa bem legal, assim, tipo, essa transmissão de conhecimento, né, e tipo, eu sinto que não tem muita diferença de mim para a graduação, né, porque tipo, eu saí dali em 2020, não tem nada de... Mas é muito legal essa troca de conversa, assim, né? Então, meu desejo mesmo é virar professor, mas, assim, mantendo essa raiz na pesquisa também, Pode né? fazer os dois, né? Não precisa ser um só também. Eu acho que, também indo nessa linha, o pessoal perguntou se você recomendaria para os graduandos ou graduandas de hoje fazerem o doutorado. Você acha que...
Assim, eu falo por mim, né? Eu gosto muito. Se o seu sonho é esse, eu acho que vale super a pena. Eu digo que você gasta muita energia, né? Como eu falei, a pesquisa é minha. Se der errado, sou eu que tenho que correr atrás. Ali na pós-graduação, então, a gente tem que entregar artigo, basicamente, né? Então, no mestrado a gente tem que entregar um artigo, no doutorado a gente tem que entregar mais 2 para conseguir o título. Então, meu trabalho deu errado, o meu artigo deu errado, eu tenho que fazer um novo trabalho. Sim. Então, eu acho que isso é muito de se considerar, né? Se você gosta de pesquisa, se você gosta de docência, super vale a pena, sabe? É uma coisa que é necessário para a gente, como a construção ali de pesquisador ou professor. Mas é uma coisa que eu falo que você gasta muita energia, você gasta muito, é bem estressante, mas assim, eu nunca tive essa vivência de mundo corporativo, mas eu imagino que seja bem similar, sabe? Então, eu acho que sempre falo, né, não quero fazer ninguém cursar uma pós-graduação obrigado, mas eu falo, gente, eu gosto muito. É muito particular da pessoa, mas eu falo que pra mim vale super a pena. Você tá em qual ano do doutorado? Eu entrei em 2022, então... No doutorado? Isso, no doutorado. Então eu me formei em 2020 na graduação, já emendei em março de 2020, entrei no mestrado, defendi o mestrado em 2022, em março. E daí em março de 2022 eu entrei no doutorado. Então hoje eu tô no segundo/terceiro ano, né? Sim. A ideia é que a gente tem o prazo ali de 4 anos para concluir, então em março de 2026. Legal. Mas Um na sequência do outro, assim. sim. Nossa. É bom que a gente já tá no ritmo, né? Sim, Tipo, com certeza. você já não perdeu esse ritmo de estudo, de pesquisa. Mas eu conheço muita gente que, tipo, fez a graduação, foi trabalhar na indústria e depois de, tipo, 5, 6 anos foi pra academia, voltou pra academia, né? Então, tipo, é muito da vivência pessoal, é muito desses fatores. Com certeza. Eu acho que aqui o pessoal também pergunta sobre qual foi a diferença entre a teoria e a prática na transição da graduação para o seu doutorado. Como é que você... Difícil perguntar. O pessoal tá com umas perguntas boas, né? Mas eu acho que eu entrei no mestrado pensando em trabalhar numa área, né? Eu tinha conversado com o professor Vitor inicialmente de trabalhar com cultivo de fungo, né? Uma coisa totalmente diferente, totalmente voltada para alimentos. E daí no fim a gente conversou e tipo viu que essa não seria um caminho bom para nós dois, que seria uma coisa que tipo não seria a melhor opção. Então a gente chegou num consenso de trabalhar com absorção. Então tipo saindo ali, né, da teoria do que é um adsorvente, de como funciona a absorção ali que a gente vê em FEM3, OP3, e indo para a prática. Então tipo me elucidou muita coisa, né? Tirou muita dúvida do que eu tinha ali quanto ao sistema, né? Quanto ao conceito. Então foi uma coisa muito legal. E é sempre bem legal que, tipo, eu não vejo só a prática, só a teoria, né? Então, tipo, tudo que eu estudo no laboratório. Então eu vejo a prática, tenho que modelar os modelos que a gente tem, né? Tipo, ajustar os modelos aos dados. Daí você começa a se perguntar, tipo, por que tal modelo se adequou aos meus dados, né? E daí você vai por trás da teoria, entender o que está escrito por trás de tal modelo. Então, essa dualidade ali que a gente tem na pós-graduação, né? De, tipo, estudar tudo, né? Desde a teoria até a prática. Que é uma coisa que, tipo, a gente vê ali por cima na graduação, né? Tipo, em LabEng, mas não é tão a fundo, né? Tipo, a gente tem que fazer isso e tem que ir pro laboratório sempre. Então, isso é uma coisa bem legal. Sim. Bom, agora acho que uma outra pergunta que trouxeram aqui foi um pouco mais relacionado com o tema que você trouxe, né? Até o seu tema do seu doutorado. Eu acho que a gente pode passar para a parte de você falando um pouco do tema que para quem não sabe, pessoal, o tema que ele trouxe foi sobre os programas de pós-graduação do Departamento de Engenharia Química, né? Mas voltado também, eu acho que era interessante você falar um pouco sobre a questão do que você faz no seu doutorado, no sentido de, por exemplo, você falou sobre o refino da erva mate, se eu não me engano, e a pergunta que a pessoa trouxe foi qual a utilização desse refinado da erva mate. Acho que, acredito eu, né, na vida comum, assim, né, deve ser nesse sentido. Então, eu acho que podia entrar nessa parte, sim, mas...
Então, o meu projeto em específico, a nossa ideia é fazer uma biorefinaria de erva mate. Então, tipo, essa palavra vem justamente do refino de petróleo, né? Que a gente tem uma matriz bruta, que é o petróleo, e a gente fraciona essa matriz em diversos componentes de valor agregado. Então, a nossa ideia com a erva mate é justamente a mesma. Hoje, a erva mate, ela é comercializada ou para infusão, né? Tipo, ou a gente compra a erva para fazer chá, para fazer chimarrão, tereré, ou existem indústrias que fazem a extração, né, de erva mate, de compostos bioativos da erva mate em água, né? E eles comercializam esse extrato em água. Daí o que acontece nessas indústrias é que você tem uma alta geração de resíduo. Então o material lignocelulósico que sobra depois do extrato é tudo jogado fora. Certo. Ou no máximo é usado para geração de energia. Tendo isso em vista, né, tipo, o meu projeto de doutorado é justamente propor uma rota industrial em que a gente tem o aproveitamento integral dessa planta. Então, tipo, sem desperdício, sem geração de resíduo sólido. Então, daí, justamente, a partir disso, né, a gente começou a pensar, tipo, tá, o que eu quero tirar da erva mate, né? Então, obviamente que eu não quero perder esses compostos bioativos, né? Então, a gente consegue fazer as extrações com água para tirar esses compostos, que são as metilxantinas, que é a cafeína, basicamente, né? E os compostos fenólicos, que são os compostos que dão esse valor de antioxidante para a erva mate, que o mate é conhecido por isso. Mas também eu posso usar outros solventes apolares para extrair, por exemplo, o corante natural, extrair clorofila. Então a nossa ideia é justamente propor, né, um processo em que eu tenho extrações sequenciais para chegar a produtos diferentes, né? Então fazer justamente esse destrinchar essa erva mate em produtos diferentes. E ainda eu quero fazer uma proposta para usar o sólido que sobra depois das extrações. Então daí justamente, né, a minha ideia foi desenvolver carvão para trabalhar como catalisador. Então o meu trabalho é basicamente isso, né? Eu faço a parte de estudo de extração e a parte de estudo de catálise com o material que sobra ali da erva mate. Então, assim, quando a gente fala em mercado, a gente tem um mercado muito diverso, né? Tipo, o extrato aquoso, por exemplo, né, que eu falei, tem as metilxantinas e tem os compostos fenólicos. A gente ainda consegue fazer processos de separação desses dois compostos. Então, vender uma fração rica em metilxantina para justamente fazer energético, né? Vender uma fração rica em compostos fenólicos para cosméticos, para aditivo alimentar, até mesmo para a indústria de materiais. Então, colocar composto antioxidante em materiais para evitar a oxidação desses materiais. A parte de carvão, né? No mercado também, a adsorção, a gente consegue fazer absorvente, catalisador sólido. Tem diversas áreas que a gente pode empregar esses materiais. Então, essa pesquisa é justamente um desenvolvimento de processo, né? Eu falo que a gente trabalha com o desenvolvimento de processo para otimizar, né? Para aumentar a lucratividade do setor. Então, é isso. Cara, você falou muito, foi muito realmente, você falou que foi uma construção e parece muito pra gente, assim, que tá no curso agora, né, vivendo assim, vendo algumas coisinhas e tal, parece muito, muito engenharia de alimentos, com certeza, mas é muito engenharia química também, né, isso é algo bem legal, a gente vê no curso, sei lá, tem processos que a gente teve agora, então vai passando aí, vai vendo as matérias e tá realmente muito relacionado, muito legal ver. Não, uma coisa que eu gostei muito, assim, que eu trouxe no doutorado é, tipo, tá, eu estudo isso em laboratório, né? Eu sei como funciona ali em laboratório. Como seria num cenário real? Então, tipo, esse é um desafio que eu estou me fazendo. A gente está fazendo um estudo de simulação de escalonamento. Então, tipo, um estudo como se fosse um projetão dentro do doutorado, né? Então, tipo, escalonando todos os equipamentos para ver análise de custo, análise de quanto valeria o produto. Então, isso é um trabalho bem de engenharia química, eu falo, tipo, é bem engenharia química base e é isso, né, tipo, é bem essa questão, né, ver os processos que a gente vê e, tipo, ir juntando tudo num fluxo soberano, é bem isso. Com relação aos programas de pós, né, que vocês tinham comentado, então, eu falei, a gente tem 3 programas de pós no departamento, né, o programa de alimentos, o programa de engenharia química e o programa de meio ambiente, né? E todos eles têm, basicamente, né, os professores ali do DEC. Então, tipo, só que cada um voltado para uma vertente, né? Então, tipo, eu falo que
o pessoal da engenharia de alimentos, eles estudam engenharia química, só que aplicados em alimentos. Né? Então a gente vê processo de extração, a gente vê processo de desenvolvimento de produto a partir de resíduo ali das indústrias de alimentos. Eu acho que é muito válido para o pessoal que tem interesse nessa área acadêmica, né, avaliar todos esses programas. Eu falo, tipo, entra no site, vê tipo, as dissertações, vê as teses que são geradas, vê os artigos, e que daí você consegue delimitar, tipo, poxa, esse programa trabalha mais com isso, esse programa trabalha mais com isso. E você consegue ver, tipo, onde você quer se encaixar, né? Tipo, se você tem interesse em fazer pós-graduação, veja qual que é o seu interesse, né? Qual que é a sua área de interesse e mistura isso com o programa, né? Porque a gente não quer entrar numa pós-graduação e fazer uma pesquisa que não tem nada a ver com a gente, né? Isso é tipo uma coisa que você não vai gostar, você vai sair infeliz, né? Então, primeiro aprenda o que o pessoal faz, né? E depois vai atrás para você juntar, né, o projeto. Excelente. Você já trilhou bastante das perguntas que a gente trouxe, né, com relação à pós, né? Uma das perguntas que o pessoal fez aqui, na verdade a gente pensou em perguntar para você, com relação ao preparo para entrar nesse programa de pós, seja o mestrado quanto o doutorado. Qual foi esse preparo? Assim, você teve que ir atrás de professores? Tem algum processo seletivo que tem que fazer? Pelo site? Eu acho que é uma coisa que, para mim, assim, é muito enigmático. Assim, como é que você tem que entrar em contato com o professor? Né? Então, acho que... Como é que funciona essa questão? Então, no próprio site da pós, eles têm editais abertos, né? Então, periodicamente, eles abrem editais de admissão de alunos. E a gente entrando no site já dá direto nos editais, né? E daí você consegue ver, por exemplo, no edital eles falam, o período de inscrição é de tal data até tal data. Ali nos editais eles normalmente colocam os professores que têm vagas. Então daí você já se inscreve sabendo, né? Tipo, professor XYZ tem vaga de mestrado, por exemplo. E com isso você já consegue conversar direto com o professor, né? Eu falo que quando eu estava entrando no mestrado, ali no final de 2019, logo que eu estava me formando na graduação, eu fui de sala em sala dos professores que estavam no edital e falei, qual que é a sua proposta de tema? Né? Qual que é a sua ideia do que a gente pode trabalhar no mestrado? Daí, conversando com eles, eu fui tipo, acho que a proposta que eu mais gostei foi a proposta do Vitor. Então, daí foi esse motivo, assim, tipo, ali, a hora que a gente está fazendo o processo seletivo, a gente faz uma carta esqueci a palavra agora, mas basicamente você faz uma carta de motivação, né, do porquê você quer entrar ali na pós, e nisso você já coloca, por exemplo, potenciais orientadores. Então daí já tendo conversado com o professor Vitor, eu falei, então vou te colocar como potencial orientador. Então, tipo, é uma coisa que você pode, a gente tá na casa, assim, eu falo, a gente tá no departamento já, a gente tem essa abertura com os professores, então chega, pergunta qual que é a linha de pesquisa, vê se essa linha de pesquisa está de acordo com o que você quer, e ali nessa carta de decisão, ali você coloca, né? Eu tenho interesse em trabalhar com fulano, eu tenho interesse de trabalhar com tal pessoa. É uma coisa bem... eles levam bastante em conta a nossa opinião. Com relação ao preparo, né, basicamente, então você entra no site, você vê os editais de admissão de alunos, e daí você faz essas cartas que eles pedem, né? Tem diversas cartas. O programa de pós-graduação de engenharia de alimentos e o de engenharia química, se eu não me engano, a gente não tem prova para admissão. Então, tipo, eles levam em conta basicamente o seu currículo e sua entrevista. Então, a gente faz a inscrição, submete o currículo, eles avaliam, e depois a gente faz uma entrevista com a coordenação ali do programa. Né? Então, eles levam em conta isso, né? E eles levam bastante em conta o que a gente fala, né? Tipo, eu quero trabalhar com isso, eu gosto muito disso. Nesse caso, eu falo, tipo, acho que uma pergunta que todo mundo se faz, né? Tipo, será que existe alguma técnica, tipo, eu tenho que fazer parte de IC, eu tenho que fazer parte de alguma entidade para entrar ali na pós-graduação, né? Não, tipo, não existe um segredo, assim, mas obviamente que eles levam em conta, eles pontuam tudo isso, né? Então, tipo, fez parte de alguma entidade, ganha tantos pontos. Fez algum mini curso, participou de algum evento, ganha tantos pontos. Fez IC. E daí com isso, essa pontuação você fica numa lista de classificação, né?
E essa lista de classificação basicamente importa mais em questão de bolsa, né? Então, tipo, a disponibilidade da bolsa para você receber como pós-graduando. Você sabe quantas bolsas que tem disponível? Tipo, tem essa ideia? Não. Então, é sempre muito variável, né? Tipo, mas tem um bom número de bolsas. Tipo, os programas, eles têm bastante bolsas. Que, inclusive, hoje a gente tem bastante bolsa, assim, tipo, em questão de... Deixa eu pensar. Só pra... Tá. Não sei dizer qual o número de bolsas exato, né? Mas, assim, os programas do departamento, eles têm bastante bolsa. Né? Então, tipo, a gente sempre acaba tendo essa disponibilidade de bolsa para os alunos, né? Quem entra e tal, Um ponto que eu achei, assim, bem específico na minha trajetória, né? Eu vou falar um pouco. Quando eu entrei no doutorado, a gente estava com corte de bolsa. Então, o governo estava cortando bastante bolsa ali em 2022. E acabou que eu, tipo, fiquei numa fila de espera, né? Então, tipo, isso acontece. Nesse caso específico, né? Como eu fiz estágio ali na Embrapa, né? Eu acho que isso é um fator bem positivo ali em questão de fazer estágio na Embrapa. Eu tive acesso a muitos pesquisadores. Então, conheci muitos pesquisadores, eu conheci muita gente que faz pesquisa. E que tinha também bolsas sobrando aí, né, na empresa, né? Então eu consegui uma bolsa de pesquisa. Então nessa época ali do meu doutorado eu trabalhei, no primeiro ano eu não era bolsista do programa, mas eu era bolsista de pesquisa de uma empresa de fertilizantes. Então isso foi uma coisa que, tipo assim, totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? Tive que sair ali da área de engenharia química, engenharia de alimentos, para ir para a parte de fertilizantes. Então eu tive que aprender bastante coisa da agronomia. Então, mas foi um projeto de pesquisa bem também de engenharia química. Eu falo, tipo, sempre a engenharia química estava por todo lugar, né? Mas esse projeto em específico eu tive que desenvolver um reator para a produção de nanofertilizante, então fertilizante nanoestruturado. E esse projeto eu falo, tipo, foi um divisor de águas para mim, porque além de fazer a parte de laboratório, eu tive a oportunidade de dimensionar a planta que foi para a indústria. Então, tipo, eles estão instalando o reator que eu dimensionei. Então, para mim, tipo, esse projeto em específico foi bem legal. Totalmente fora do que eu estava esperando, né? Tipo, totalmente fora de engenharia química e engenharia de alimentos. Mas eu tive essa oportunidade e eu acho que essa questão de estágio, né? Por mais que eu tenha feito um estágio não remunerado, por exemplo, me trouxe essa oportunidade de ir para a indústria e ir ali fazer um reator, tipo, foi doideira, mas foi bem legal. Com relação às bolsas, eu acho que é isso, né? Tipo, existem as bolsas dos programas, né? As bolsas do departamento, mas existem também bolsas por fora, que a gente consegue ver e pleitear, assim, né? Cara, e a parte você estava falando ali do professor, que você foi conversar com todos os professores, e aí você colocou um dos que você colocou como possível orientador, isso. Você colocou o professor Vitor e tal, mas você sabe, ele te seleciona, você seleciona ele, você sabe como é que funciona isso? Eu acho que é meio uma mistura dos dois. Assim, eu acho que eles levam muito em conta o que você já trabalhou, né, o seu conhecimento, a sua vontade também, né? Então, tipo, você entra, você sabe a linha de pesquisa de cada professor, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu conversei bastante ali na entrevista com os professores. Falei, tipo, eu conversei já com os professores que têm disponibilidade para orientar. Eu me interessei pela área do Vitor. Então, acho que eles levaram muito em conta isso, sabe? Eu acho que eles são bem respeitosos nesse sentido de, tipo, o aluno quer trabalhar com isso, né? Até porque é uma coisa que o aluno vai trabalhar por 2 ou 4 anos. Então, ou até mais, né? 6, como eu falei, se você trabalhar os 2. Então eles levam bastante isso em conta, sabe? Acho que, mas ao mesmo tempo, eu acho que existe esse match, né? Tipo, candidato à empresa, igual foi um dos temas anteriores, mas basicamente isso, né? Tipo, você desenvolver um projeto de pesquisa que é do seu interesse, do interesse do orientador, então, tipo, eles levam bastante em conta isso, sabe? Nesse sentido, assim, você sente que a infraestrutura para sua pesquisa, você sente que tem esse suporte no sentido de, tipo, dentro da engenharia química, dentro da pós-graduação que você faz na área de alimentos, você sente que tem esse incentivo para você seguir bem
com aquilo que você precisa, assim, porque eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, às vezes, essa questão de, será que vale a pena por conta do, né, a gente sabe que tem muita dificuldade com essa questão de infraestrutura, né, então foi uma pergunta também que foi feita aqui. Não, isso é uma coisa muito doida, né, porque eu falo, a verdade é que nenhum laboratório tem tudo. Então, tipo, o que a gente faz hoje é depender de parcerias. Então, obviamente que nenhum laboratório é 100% equipado, nenhum laboratório é perfeito, né? Ainda mais em questão de Brasil, que os investimentos em pesquisa são ainda baixos, né? Tipo, a gente tem um potencial enorme para pesquisa, a gente tem capacidade científica, mas às vezes a gente não tem dinheiro para equipamento, né? Então, o DEC, ele tem uma rede de parceria bem legal. Então, tipo, eu sou orientado do Vitor, né? Mas eu tenho parceria com diversos professores. Então, desenvolvo artigo com a Fabiane, com o Kanda, que são pessoas que, tipo, têm, às vezes, algum equipamento que eu preciso e que podem me ajudar, né? Em discussão de dados, em desenvolvimento de artigos mesmo, né? E eu acho que o mais importante para a gente chegar na pós-graduação é chegar sabendo que você vai ter que depender de outras pessoas, depender de parcerias, sabe? Até em questão de parcerias fora da universidade. Então, tipo, às vezes tem equipamentos aqui só no departamento de química ou até mesmo na Embrapa, né, que eu falei. Como eu fiz o estágio lá, eu aproveitei e fiz o meu mestrado em parceria com eles e o doutorado também. Então, eu tenho acesso aos equipamentos que tem lá. Então, tipo, essa ideia de pesquisa é sempre... A gente fala que, tipo, a pesquisa é nossa, mas a gente depende de muita gente por trás, sabe? Eu até tenho um conhecido, né? Que ele fazia pesquisa aqui na UFPR, também faz pesquisa ainda na área de agronomia também, acho que é algo nesse sentido. E o equipamento deles... eles usavam o laboratório da PUC para alguma coisa, a PUC usava os deles para alguma coisa, assim. Sim. Tem essa troca mesmo, eu acho, né? Sim, existe essa troca. Mas isso é uma coisa que, assim, a gente pensa que acontece só no Brasil, né? Mas não é verdade, tá? Tipo, eu tenho uma amiga que faz doutorado na Irlanda, que terminou o doutorado na Irlanda recentemente, né? E ela fala, tipo, poxa, às vezes eu preciso ir pro Brasil. E ela vinha, de fato, pro Brasil para fazer uma análise porque não tinha o equipamento lá. Então, tipo, gente, essa visão de que a gente tem que o Brasil está muito atrasado, tipo, a gente tem muita condição para fazer, mas não é só aqui que está defasado, sabe? Então, tipo, se você tem interesse, vale a pena estudar aqui, mas também se você consegue, né, tipo, tem condições de ir para fora, fazer um mestrado também, tipo, fazer um doutorado, super recomendo, né? Tipo, além da vivência da pesquisa, você vai ter uma vivência totalmente fora de cultura, né? Um intercâmbio cultural muito grande. Mas eu acho que o mais importante que a gente tem que chegar na pós-graduação é chegar sabendo que a gente não vai fazer tudo sozinho, né? Aliás, é bem difícil a gente fazer coisas sozinhos. Isso é verdade. Eu acho legal dessa parte, dessa questão do, né, que a gente fala nos outros episódios também, do networking, né? Essa palavra mágica aí que é utilizada muitas vezes. Então, eu acho que pelo que você vem me falando, assim, eu acho que realmente acaba dependendo de muitas pessoas, mas é uma dependência que é mútua, assim, né? Acaba todo mundo se ajudando, e eu acho isso interessante também, porque abre portas para outras oportunidades, como você mesmo falou. Bom, você já respondeu também uma das perguntas, que é com relação a... Existe tipo uma resistência para quem não fez IC, por exemplo, para entrar numa pós-graduação? Eu sei que, né, é um critério que com certeza deve ser selecionado, né? Mas, e você mesmo recomendou fazer várias, mas você sente que tipo, quem nunca fez teria algum problema para entrar? Não, eu acho que assim, você consegue, né? Obviamente você tem a oportunidade, mas entra naquela questão, né? Tipo, disponibilidade de bolsa. Então, às vezes, por exemplo, você está num processo seletivo para o mestrado, onde você tem 5 professores ofertando orientação, mas só 4 bolsas. Então, tipo, tem 4 bolsas para implementação imediata e uma para daqui a 3 meses. Então, tipo, é com base nesse ranking que eles fazem a distribuição das bolsas. Mas, tipo assim, é óbvio que não fazer IC não é um impeditivo para fazer pós, né? Eu acho que a gente tem um currículo muito grande quando a gente sai ali da graduação da engenharia química, né? Tipo, além de ser, a gente tem os programas de extensão, a gente tem também, tipo, muitos minicursos e eventos que a gente participa. Então, tipo, acho que se você tem interesse, tenta conseguir abraçar ao máximo, né? Mas saiba que, tipo, não consegui participar de algum evento. Tipo, não é isso que vai te impedir de entrar numa pós-graduação, sabe? Eu acho que é bem aberto, assim, essa questão.
A motivação ou contar também? Eu acho que a motivação... então, a entrevista conta muito, sabe? Sim. E na entrevista a motivação é uma coisa que eles levam muito em conta. Bom, tem mais alguma pergunta? Por mim é isso. Eu também... Às vezes você tem algum ponto que você acha que queria explorar mais, falar mais, assim? Poxa, Não, eu acho que, assim, hoje eu vim trazer um pouco mais dessa questão de pós-graduação, né, para o pessoal da graduação. Dizer que não é um mundo inalcançável, né, tipo, essa questão da IC, por exemplo, tipo, gente, vale a pena tentar, vale a pena... Se não conseguir, tá tudo bem também, tipo, vale a pena tentar pós de qualquer jeito, porque o que conta é a sua motivação mesmo, tipo, você mostrar sua força de vontade, eu acho que conta muito ali na seleção. Eu acho que o que eu mais queria passar é, tipo, aproveita o tempo na graduação, né? Aproveitem esse tempo para saber se vocês querem essa questão de pesquisa, se vocês querem essa questão de indústria, conhecer os dois lados, eu acho muito importante, sabe? Mas além disso, né? Se você quer a pesquisa de fato, conheça os professores, né? Tipo, eu acho que eu era bem cara de pau nesse quesito, né? Eu chegava e conversava com os professores, tipo, e aí, qual é o seu projeto de pesquisa? O que você trabalha, né? Conheci o laboratório que, tipo, às vezes eu chegava nos professores e falava, tipo, posso conhecer teu laboratório? Então, tipo, era bem na cara de pau mesmo e eu acho que isso já demonstra o seu interesse, né, como aluno. E conheçam os programas de pós, né? Como eu falei, a gente tem 3 no departamento, mas tem outros diversos, né? Eu acho que a engenharia química te permite trabalhar em muitas áreas legais. Então, tipo, eu quero trabalhar especificamente com materiais, né? Então a gente tem um programa de pós-graduação em engenharia de materiais aqui na UFPR. Vai conhecer os orientadores, né? Tipo, mesmo que seja por site, né? Tipo, entra ali, vê a linha de pesquisa, vê o que encaixa e leva isso em conta, né? Tipo, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o que vale a pena mesmo pra gente é fazer uma coisa com que a gente se identifica, né? Uma coisa que você vai gastar um tempo fazendo, né? Tipo, 6 anos ali da sua vida, mas fazendo com gosto, né? Eu acho que isso é o mais interessante, o mais importante pra gente, né? Seja na área acadêmica, seja na área da indústria, tudo isso. Bom, perfeito. Então a gente agradece a sua participação, Matheus. Muito obrigado. Convidado, cada outro momento você vir aqui falar com a gente mais um pouco. Agradecemos ao pessoal de casa também que está vendo esse vídeo. Continuem acompanhando a gente, que daqui a pouco vai ter novidades. Logo também vamos ter mais novidades em breve, novos entrevistados. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, mais uma vez, né?